Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom aprender da Bíblia, né? Hoje nós vamos meditar no Salmo 73. O Salmo 73 é uma lição assim incrível, com várias lições que a Bíblia nos dá, não é? Vamos meditar alguns minutos no Salmo 73, vale a pena, amém? Amém. Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca rogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e levar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Amém. Então a Noemi leu o Salmo 73. Esse salmo é tão interessante porque é como se o salmista estivesse narrando a situação dele perante a ideia dele perante uma situação social que ele vivia, não é? Então ele fala assim, ele reconhece que Deus é bom para com Israel. Israel era a nação de Israel. Ele reconhecia, Deus é bom para com Israel. Deus cuidava de Israel, não é? Mas ele fala assim, olha, mas quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. É quando nós nos desviamos daquilo que nós sabemos que é o correto, daquilo que nós sabemos que é o certo, e resolvemos ir por um outro caminho. Mas por que ele quase escorregou, ele quase desviou? Porque ele vai narrar aqui situações em que ele vai achar que as pessoas que não levam Deus a sério, as pessoas que têm uma vida simplesmente para esta terra, com os valores desta terra, eram pessoas prósperas, felizes, saudáveis. Ele fala assim, mas se elas são assim, eu vou deixar de seguir a Deus, os preceitos de Deus, e seria assim. Vamos ver nesse salmo. Então ele fala assim, olha, quase que os meus pés tropeçaram, quase que eu caí, quase que eu escorreguei. Aí ele fala por quê? Pois ele fala assim, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Na verdade, as pessoas que têm mais poder, as pessoas que têm mais dinheiro, elas têm uma certa arrogância mesmo. Dificilmente você vê uma pessoa simples que tem poder, que tem dinheiro, não é? E essa é uma arrogância natural. As pessoas se sentem superiores. A pessoa que tem dinheiro, a
pessoa que tem poder, às vezes a pessoa até que tem cargo, não é? Ela se sente melhor que a outra. Isso é meio humano, é natural. Tem pessoas que não são assim, mas a maioria é, não é? E ele fala assim, pois tive inveja dos arrogantes. Pessoas que são arrogantes, por quê? Quando vi a prosperidade, são pessoas que estão muito bem de vida, mas elas são ímpias, elas não seguem a Deus, ele sabe disso. E ele achava na cabeça dele assim, que essas pessoas que não levam Deus a sério, eles não passam por sofrimento. Eles têm o corpo saudável e forte, eles não passam por sofrimento e têm saúde. Estão livres dos fardos de todos, quer dizer, porque eles têm dinheiro, eles têm poder, eles não precisam fazer aqueles trabalhos difíceis que os pobres têm que fazer. Eles têm uma vida mais confortável, eles têm uma vida assim que o dinheiro compra muita coisa, o poder, não é? Então o trabalho difícil, de sol a sol, fica para os outros. Então ele fala assim, porque eles têm dinheiro, porque eles são assim, eles estão livres dos fardos de todos. Eles não são atingidos por doenças como os outros homens, porque as pessoas que têm uma condição social superior, elas se alimentam melhor. Elas não têm trabalho normalmente não tem trabalho que danifica a saúde, por isso eles têm mais saúde mesmo, não é? Aí ele fala assim, mas por todas essas condições que eles têm, por isso o orgulho deles serve de colar. Eles têm o orgulho dessas pessoas, é como se fosse um colar que você olha e vê, é como um enfeite, e eles se vestem de violência. Claro, as pessoas que têm poder, que têm dinheiro, quando são ímpias, normalmente elas usam de violência para impor a vontade delas. E ele achava assim, do seu íntimo, lá dentro do ser dessas pessoas, brota a maldade. E a mente delas fica pensando maldade, fica maquinando assim como vai fazer aquilo, a coisa errada. Eles não têm nenhum temor de Deus, eles fazem coisas erradas assim, ficam maquinando, pensando à noite, o que eu vou fazer amanhã para tirar mais proveito. Às vezes tiram até dos pobres, não é? Para ter mais dinheiro para eles. E ele diz assim que essas pessoas zombam e falam com intenção ruim, falam coisas ruins, não é? Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Eles falam assim, olha, se você não me seguir, eu vou fazer isso. Eles têm poder, eles têm dinheiro, não é? E ele via isso. E essas pessoas, ele ainda fala assim, com a boca arrogam a si os céus. Quer dizer, eles falam assim que eles são merecedores do céu, eles se vangloriam a eles mesmos. E com a língua possuem se apossam da terra. Porque eles dizem que são merecedores do céu, mas eles com aquele poder do dinheiro, com aquele poder de influência que eles têm, eles não têm ética, eles não têm temor de Deus nenhum, eles têm uma vida ímpia, eles se apossam da terra. Normalmente, as pessoas mais pobres são vítimas realmente de pessoas mais poderosas, em várias situações. Aí o salmista diz assim, por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Porque eles são convincentes, não é? Eles são admirados, eles se vestem muito bem, eles são saudáveis, não é? Então o povo, vendo aquelas palavras dessas pessoas, se volta para eles, não é? E essas pessoas que praticam todas essas coisas ruins, de enganação, de opressão, de violência, no seu íntimo elas dizem assim, Deus não sabe nada, como saberá Deus? Deus nem sabe o que eu estou fazendo. Será que Deus sabe o que eu estou fazendo? No versículo 11 do Salmo 73, eles dizem assim, como saberá? Deus não sabe nada, eu faço o que eu quiser e Deus não vai nem saber. Aí o salmista diz assim, assim são os ímpios. Os ímpios é aquela pessoa que pratica a maldade, está longe de Deus. Então o salmista diz assim, assim são os ímpios. Sempre despreocupados, não ligam para Deus, não têm medo da justiça de Deus, acham que o dinheiro compra tudo, o poder compra tudo, a enganação deles compra tudo. E assim eles vão aumentando as suas riquezas. Não é errado aumentar a riqueza com trabalho honesto, quando você cumpre as suas obrigações,
quando você não explora ninguém, quando você serve a sociedade. Nesse caso, não, eles aumentam as suas riquezas e eles são despreocupados porque eles roubam mesmo, eles enganam, né? Certamente, aí o salmista vendo tudo isso, eles prosperarem, tendo saúde, tendo todo esse poder, comendo do bom e do melhor, não aí o salmista diz assim, mas parece que me foi inútil manter o coração puro. Ele fala assim, mas eu não tenho nada disso, eu tenho procurado. Manter o coração puro é manter o coração firme na lei de Deus, na vontade de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus, aquele coração puro, aquele coração, manter o coração puro. Nem sempre a minha vontade é feita, mas eu procuro ver a vontade de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus, e eu procuro cumprir. Ele fala assim, mas me parece que foi inútil ter o coração puro e lavar as mãos na inocência. Quer dizer, manter o coração puro, ser uma pessoa correta na presença de Deus, não é? Aí ele diz assim, pois o dia inteiro eu sou assim, não é? Eu mantenho o coração puro, uma posição correta na presença de Deus. E ele diz assim, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado, porque ele não é rico, ele não é ímpio. Ele sofre aquela opressão dessas pessoas. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos, né? Aquelas pessoas que se desviam de Deus e vão por esse caminho, e muitos fazem isso, viu? Ele trai a fé, não é? Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, porque ele achava assim, se eu sirvo a Deus, as coisas boas deveriam estar para mim, não é? Eu deveria ter saúde, eu deveria ter dinheiro, eu deveria ter poder. Então, para ele foi muito difícil entender aquela situação que pessoas más viviam assim e os justos muitas vezes eram oprimidos. Aí ele entendeu que assim, que Deus colocava essas pessoas em terrenos escorregadios para que elas caíssem. Elas se enganassem no próprio erro, elas caíssem no próprio erro. E a queda deles os levaria à ruína. Que de repente eles seriam destruídos, completamente tomados de pavor. É claro que a pessoa que pratica o mal, a pessoa que acha que Deus não está vendo, a pessoa que zomba da lei de Deus, que se aproveita do pobre, aproveita do mais necessitado, ganha dinheiro de forma ilícita, roubando às vezes o pão de criança, roubando aquilo que não lhe pertence para enriquecer cada vez mais. É claro que um dia ela será arruinada, porque a justiça de Deus cairá sobre ela. Claro, isso não tem. Então, ele diz assim, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, quando eles caem em si, o caminho de perverso que eles tomam. E ele fala assim, são como um sonho, eles são como um sonho que se vai quando acordamos. É tudo um sonho. Na verdade, essas pessoas, esse bem-estar das pessoas que praticam o mal, promovem as guerras, enganam as pessoas. Muitos usam até o nome de Deus para fazer isso, não é? Ficam acumulando riquezas ímpias e não oriundas de trabalho honesto, ficam enganando, usam de violência, usam de palavras falsas. É claro que isso, elas estão vivendo uma ilusão, porque tudo passa e na hora que elas acordarem, a justiça de Deus virá sobre elas. Ele fala assim no versículo 20, são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu o farás desaparecer. Porque a justiça de Deus virá sobre essas pessoas. Ninguém pratica o mal impunemente. O mal cobrará o seu preço. Deus fará a justiça. Aí o salmista disse assim, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja. Ele sentia inveja daquelas pessoas que não precisavam fazer aqueles trabalhos difíceis, que tinham aquele dinheiro, tinham aquele poder. Ele sentia inveja, ele sofria, mas aí ele diz assim, nossa, como eu fui insensato e ignorante de sentir inveja. Minha atitude para contigo era como se fosse um animal que não tem entendimento.
Porque ele não tinha entendimento de Deus. Ele mesmo fala, nossa, por que eu vou sentir inveja deles? É como se eu não conhecesse a Deus, como se eu fosse como um animal sem entendimento. Aí ele diz assim, contudo, Senhor Deus, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. O sustento dele, como o nosso sustento, vem de Deus. Deus cuida de nós. O salmista reconheceu isso. Na verdade, nós estamos seguros na mão de Deus. E ele fala assim, Deus dirige, tu me diriges com o teu conselho, com a tua palavra. Nós devemos ser dirigidos pela palavra de Deus. Aquilo que sai dos evangelhos, essa é a nossa direção. Saber a vontade de Deus, fazer o bem, confiar em Deus e não nas riquezas, confiar em Deus e não na esperteza, confiar em Deus e não em homens, confiar em Deus porque Ele é Deus do amor. E depois ele diz assim, tu me diriges com o teu conselho, com o evangelho, e depois me receberás com honras. Um dia nós seremos recebidos por Deus. A quem eu tenho no céu senão a ti, meu Deus? A quem eu tenho nos céus? E na terra, nada mais desejo além de estar junto de ti. É assim o servo de Deus. No céu nós só temos a Deus. E devemos estar com Deus sempre conosco. Deus cuida de nós. E não o dinheiro, essas coisas horríveis, que muitos entram por esses caminhos porque realmente eles querem ter esse poder, eles querem... Mas se Deus nos der uma vida melhor através de um trabalho, é abençoado. Se for de outra maneira, não é. É uma coisa, é um sonho, é uma ilusão, porque o mal é cobrado. Quando você pratica o mal se voltará contra você. Por mais que pareça que você está bem, você não está bem. Você só está bem quando você está na presença de Deus, com uma vida correta. Como esse salmista chegou à conclusão, aqui no céu eu tenho além de ti. E quem mais eu desejo na terra do que estar contigo, né? Aí o salmista diz assim, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Nós fraquejamos, nós somos humanos, né? Mas Deus é a força do meu coração. E a minha herança para sempre. Eu posso fraquejar tudo, mas Deus me dá força, Deus é a minha força. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Quantos não abandonam a Deus, não é? Caindo em mazelas, enganando as pessoas, às vezes usando até o nome de Deus, não é? Usando o nome de Deus de forma mesquinha, de forma enganadora, não é? Praticando mal, porque eu tenho não sei o quê, eu tenho essa grande coisa, não é que você tem, porque de Deus não se zomba, a Bíblia fala, o que o homem plantar, isso também colherá. Se você pratica o mal vai um dia te cobrar e Deus fará justiça, não é? E será como um sonho, porque só é feliz aquele que está com Deus, que confia em Deus, na providência divina, no cuidado de Deus. Aí o salmista, no versículo 27, ele diz assim, os que te abandonam, sem dúvida perecerão, com certeza perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Muitas pessoas abandonam a Deus por tão pouco, não é? Judas vendeu Jesus por 30 moedas, as pessoas às vezes vendem a fé por uma porcaria, não é? Por um cargo. É triste, mas é verdade, nós deveríamos confiar em Deus. Aí o salmista diz assim, mas para mim, bom é estar perto de Deus. E não ter riquezas, tudo de forma ímpia, né? Bom para ele é estar perto de Deus. E ele diz assim, fiz do soberano Senhor o meu refúgio, a minha casa, onde eu me refugio, onde eu me abrigo. Proclamarei todos os dias os teus feitos, falarei do Evangelho. E esse salmo nos ensina tanto, porque muitas vezes nós achamos assim que as pessoas prosperam tudo, mas se não for com Deus não quer dizer nada. Elas podem não fazer aquele trabalho difícil, não ter esse problema de não ter emprego, elas podem ter do bom e do melhor, mas isso é tudo uma ilusão. Nós só estamos bem quando estamos sendo fiéis a Deus e sendo fiéis ao Evangelho e tendo o coração puro e firme na presença de Deus. Amém? Amém. Então assim nós terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você que assistiu até o fim, dê um like, compartilhe com outras pessoas,
porque isso ajuda no engajamento, para que mais pessoas sejam alcançadas, amém? Amém. Nós temos vários vídeos desse canal. Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela sua palavra. Nós possamos entender e colocar em prática. Sabemos que a maior riqueza é estar na sua presença, é ser seu filho, sua filha. Amém. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, por todas as nações do mundo, principalmente essas que estão em guerra, que essas guerras possam parar, que as nações não fiquem provocando umas às outras, mas que os cristãos que habitam nesses lugares ajudem as pessoas, os outros cristãos também, que todos possam se unir para que possamos ter um mundo melhor. Agradecemos por tudo, pedimos pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, os familiares, para que todos sejam abençoados e todos possam ter um coração voltado a Ti. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.